Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Hercule Poirot e o Crime de Green Shore. Eu hoje estou a filmar com o telemóvel, estou a olhar para a câmera do telemóvel, que é esta coisa aqui, esta pintinha. É um bocado esquisito, porque fica ali naquele cantinho, mas pronto, pelo menos estou a olhar para a câmera. O meu namorado precisou das câmaras para um trabalho e então eu estou-me a desenrascar com o que tenho. Mas até não acho que seja muito mau, mas com a câmera acho que fica melhor. Estou sentada no chão e encostada no sofá, porque assim não tenho que empilhar tantas coisas do que se estivesse sentada no sofá, ainda que com a tábua de passar a ferro, que depois acho que é mais instável do que esta mesinha que eu tenho aqui, onde o telemóvel e o que está por baixo do telemóvel está apoiado. Portanto é isso, só uma pequena explicação porque a imagem há de estar diferente. E eu estou a usar a câmara da frente, que eu tenho a ideia que distorce um bocadinho, mas eu acho que esta distância não está a distorcer muito. E normalmente tem tendência para distorcer os cantos. E assim, mas acho que não está muito mal. Portanto, isto são tudo experiências, mas não é uma coisa para acontecer muitas vezes. Pronto. Então, o livro é este. Aliás, devo já aproveitar para fazer o thumbnail. Então, isto é uma edição da Leia, ou Edições Asa. É assim, eu acho que a Leia é um grupo, tanto quanto eu sei, que comprou uma data de editoras. Penso eu que é isso. Não tenho a certeza absoluta. Então, este volume é um texto inédito e está ilustrado por Tom Adams, um artista inglês. Mas ouçam, a ilustração basicamente é aqui este papel. Vamos lá. Isto tem um nome, só que eu não sei qual é. Isto terá um nome técnico, desculpem, estou a tentar mostrar tudo. Portanto, é uma ilustração assim. E depois há umas ilustrações cá dentro que vão aparecendo, mas que é sempre a mesma ilustração, no fundo, que é a casa de Green Shore. Ou, eu acho que a casa não se chama Green Shore, acho que se chama Greenway. Greenway House. Exatamente. Então, eu vou-vos ler aqui na badana uma explicação muito rápida sobre a edição, muito curta sobre a edição deste livro e sobre Agatha Christie. A edição deste romance inédito contém introdução e ilustrações de Tom Adams, cujas pinturas figuraram nas capas dos romances de Agatha Christie ao longo das décadas de 1960 e 1970. Matthew Pritchard, neto de Christie, assina o prefácio. John Curran, perito na obra da autora, escreve no pós-fácio sobre a criação desta aventura. Agatha Christie nasceu em Torquay, Reino Unido, em 1890 e é a romancista com mais livros vendidos em todo o mundo. As diversas traduções da sua obra já ultrapassaram as de Shakespeare. O seu sucesso incessante, reforçado pelas adaptações televisivas e cinematográficas das suas obras, é prova da intemporalidade das suas personagens, bem como do engenho inigualável dos seus enredos. Então, eu recebi este livro pelos meus anos, eu pedi-o, por ser um texto inédito, ilustrado, pronto. Tenho que confessar que fiquei um bocadinho desiludida com as ilustrações, porque no fundo, tirando a capa e contracapa, as ilustrações cá dentro são, em cada capítulo, no início de cada capítulo, esta ilustração da casa da Greenway House. Pronto, mas tudo bem, não retirou da história em si, mas confesso que me senti um bocadinho enganada, só assim um bocadinho. Vou ler, portanto, nós temos aqui, como eles dizem, o prefácio do Tom Adams, portanto, o ilustrador, um senhor já velhote. E depois, eu acho que ele diz a idade. Este livro é de 2014, desculpem, e a primeira edição cá foi em 2015. Que é esta, não é? Foi no 125º aniversário da Agatha Christie. Pois esta edição já tem uns aninhos, mas eu ainda não tinha ouvido falar dela, ouvi falar já nem sei que propósito e pensei, eu preciso, porque enfim, tudo o que seja Agatha Christie, eu vou um bocado a correr, não é? E então, tem aqui um prefácio, desculpem, do Tom Adams. Eu estou aqui com o livro apoiado na mesita. Eu não vou estar aqui à procura da idade dele, mas lembro-me que ele diz e que é bastante entradote. E depois tem um prefácio do Matthew Pritchard, que é então o neto da Agatha Christie. E vou só ler aqui o iniciozinho. Facto vulgar na obra de Agatha Christie, Jogo Macabro, o livro a que esta novela serviu de base, portanto isto acaba por ser mais uma novela, na verdade, do que um livro, foi escrito à volta de um lugar específico, na circunstância Greenway House, junto ao Rio Dart, em South Devon, portanto, Inglaterra.
Greenway era onde Nima, como eu chamava a minha avó, costumava passar as férias de verão quase desde que a comprou em 1938 até à sua morte em 1976. Faz agora 15 anos que Greenway passou para a posse da National Trust e foi posteriormente aberto ao público. Foi lá que a série da ITV do ano passado, Agatha Christie's Poirot, protagonizada por David Suchet, que é o meu Poirot favorito, rodou o último episódio, Dead Man's Folly, e assim uma série que tinha começado em 1989, com The Adventure of the Clapham Cook, acabou em glória. Eu lembro-me deste episódio, eu sei que quando foi a última temporada da série do Poirot com o David Suchet, eu segui aquilo mesmo até ao finzinho, este episódio, Dead Man's Folly, não foi o último episódio, foi o penúltimo episódio. Mas foi o último episódio que eles filmaram. Eu não vou fazer spoilers, mas o último episódio é mais triste. Então, eles quiseram acabar numa nota um pouco mais alegre. Então, terminaram com esta história, que ainda por cima se passa numa casa onde a Agatha Christie viveu de facto. Uma casa lindíssima, com jardins. Para mim, até aquela casa podia ser metade daquela casa, mas aqueles jardins eram lindíssimos. São, não é? Deve dar para visitar. Pronto. E depois tem o pós-fácil do tal John Curran. Eu penso que já falei de um livro dele aqui. Sim, acho que são Cadernos Secretos da Agatha Christie, se não me engano. Eu se encontrar na minha página, eu coloco o link lá em baixo. E também lembro-me que gostei bastante, porque ele vai muito ao pormenor, é assim mesmo um entusiasta. Se eu me considero entusiasta, ele então. Mas eu acho que eu sou sempre uma entusiasta pouco fanática das coisas. Não estou a dizer que ele é fanático. Ai meu Deus, Ana. Menos. Anda lá. Enfim, uma pessoa que estuda a fundo. Eu achei muito interessante esse livro. Tenho essa ideia, pelo menos. Já o li há bastante tempo. Enfim, então, como veem, aqui começa logo a novela. Portanto, ainda tem este bocadinho de prefácio e de introdução. E depois aqui no fim tem um pós-fáciozito. É um livro que eu acho que ainda se lê bem. Quer dizer, não é uma coisa que se leia em 2 respirações, mas lê-se rapidamente. E depois lá está aquela coisa com que eu embirrei um bocadinho, tenho que confessar. Quer dizer, usam a mesma imagem. Opa, até tinha sido mais giro usarem, sabem, segmentos desta pintura que o autor fez, que o ilustrador fez, e aqui para colocarem no início de cada capítulo. Podia ter sido interessante. Não sei porque é que puseram sempre a mesma casa. Achei-se assim um bocado esquisito, mas tudo bem. Então, vou-vos ler aqui um pequeno resumo da história. A convite da sua velha amiga Ariadne Oliver, Hercule Poirot vai a uma festa de verão numa aldeia encantadora do Devon. Um cenário idílico onde contavam descansar e divertir-se. Ariadne inventara até um jogo de caça ao assassino para animar os convivas, mas não antecipara se sentir-se tão atormentada. A sua intuição diz-lhe que algo está terrivelmente errado. E como o magnífico detetive belga bem sabe, a intuição feminina é algo que nunca se deve menosprezar. Então, eu acho que isto induz um bocadinho em erro, porque aqui parece que eles foram os dois a esta festa idílica de verão, nesta propriedade, mas não é bem assim. Portanto, a Ariadne Oliver já lá está, começa-se a sentir-se inquieta, e pronto, é assim, a personagem da Ariadne Oliver é das minhas favoritas. A atriz que a interpreta nesta mesma série, onde está o David Suchet, eu acho que ela interpreta magistralmente, adoro a personagem dela. Há quem diga que é uma espécie de Agatha Christie, portanto que a Agatha Christie a modelou um pouco à sua imagem. Com algumas características que se tocam, vamos lá, não é a personagem total, mas há quem diga isso. A Ariadne Oliver está nesta casa de um magnata inglês, portanto um homem muito rico, que é casado com uma mulher, assim, que aparentemente terá um atraso, mas como é muito bonita, está tudo bem, está tudo perdoado, enfim, mais jovem, bonita. Tem lá uns amigos, um arquiteto que está a tratar de uma... e qual é o nome em português? Houve uma altura em Inglaterra, não sei se foi só em Inglaterra, mas que era moda ter assim uns templos gregos espalhados pelas propriedades assim das pessoas mais ricas, pronto. Mas aquilo era construído de raiz, como se fossem ruínas, mas construídos de raiz. E então ele foi lá para tratar de uma que eles já lá tinham, para arranjar, ou para qualquer coisa assim, já não me lembro muito bem. Então está lá ele, está lá um casal, também relativamente jovem, está uma mulher bastante mais velha, que era a antiga proprietária da casa, mas que por uma série de vicissitudes teve que vender a casa, mas o dono
atual deixava-a viver numa pequena casinha dentro da propriedade, portanto aquilo que eles chamam cottage. E depois a coisa até é um bocadinho mais complexa, porque ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos na guerra, foi tomar conta desta mulher que tem um certo atraso, uma rapariga que era de uma família muito rica, que depois perdeu a fortuna, e ela foi tomar conta da rapariga, pronto, uma espécie de ama, não sei muito bem, e já não me lembro bem das circunstâncias, pois é. Não em Inglaterra, noutro país, enfim. Desculpem, eu já li eu não estou a dar muitos pormenores porque eu já li este livro há algum tempo, não tirei apontamentos e não me apetece pesquisar mais. Mas eu acho que vou-vos dar aquilo que é mais importante. Portanto, ela era ama desta rapariga, eles conhecem este homem muito rico e ela decide, esta ama, não é? Decide, ok, isto é um bom partido, porque esta rapariga, pelos vistos, não tinha mais família, coitada. E então eles casam-se, ela também, como é uma rapariga assim um bocado aliada, um bocado desde que esteja confortável e bem, está tudo fixe, casam-se, ok, e acabam por se mudar para a Greenway House, que também era a propriedade desta senhora e que ela conseguiu vender. Essa parte eu não sei se ela vendeu primeiro, se ela vendeu primeiro a ele, por acaso acho que não. Acho que já tinha vendido, mas depois essa pessoa também quis vender novamente, e ela lembrou-se disso e falou com... Não sei, sabem, isto é um problema meu. E eu estou-vos a trazer para dentro dos meus problemas. Eu às vezes fico presa nestas questõezinhas. Que não são muito importantes para a trama policial em si. Esta gente está toda aqui, ok? Depois há mais alguns habitantes da aldeia, ou da localidade, não sei se é aldeia, se é vila, onde eles estão. Há outra característica interessante, porque ela repete isso muitas vezes, que é um hostel, portanto um sítio para onde vão turistas, e que são um bocado inconvenientes, porque passam pelos terrenos da casa para chegar ao rio, porque é um atalho, é mais fácil, então às vezes são chatos e o dono da casa fica furioso e grita com eles da janela, enfim. Então a Ariadne é convidada para este sítio também, porque eles vão abrir os jardins à população e fazer esta caça ao tesouro, que não é uma caça ao tesouro, no fundo é uma caça ao assassino. E a Ariadne Oliver, esta personagem, é uma escritora de policiais. Pronto. Eu acho que ainda não tinha dito isso, desculpem, isto está um bocado caótico. Então ela é convidada para escrever uma história, há uma vítima, pronto, e depois as pessoas têm que ver, vão de sítio em sítio na propriedade até chegarem à vítima. E o objetivo, obviamente, é descobrir quem matou. Portanto, há uma série, tem uma listinha. Por acaso ela explica como é que faz esta caça ao assassino e eu até achei engraçado, achei um jogo giro. Outra coisa que é muito comum neste tipo de histórias, e eu acho que mesmo nas histórias da Agatha Christie, mas destas épocas, anos 20, anos 30, talvez anteriores, e que às vezes eu apanho também noutras séries da televisão, é esta ideia de alguém, portanto, que tem uma propriedade muito grande e tem uma casa grande também, é de uma família abastada, de vez em quando abrir os jardins à população. Não propriamente a casa, mas os jardins. E fazer lá umas feirinhas, umas festas, umas coisas. Isso parece-me que seria uma prática relativamente comum. Vamos lá, eu penso que isto era para uma angariação de fundos também. Não tenho bem a certeza. Mas isso é engraçado porque é o tipo de coisas que às vezes aparecem nas séries inglesas. Portanto, que eu presumo que fosse uma coisa que se fizesse volta e meia. Pronto. Outra coisa também interessante é o Poirot falar de intuição feminina. Quando vos li aqui o resumo da história da intuição da Ariadne Oliver. Porque é uma coisa que esta personagem faz também volta e meia. Mas de uma forma que eu acho que é muito lógica e é da mesma forma que eu acredito numa espécie de intuição que eu não sei se será exclusivamente feminina, honestamente. Se calhar nós estamos mais atentas ou como emotivamente diz-se que nós somos um bocadinho mais evoluídas, vamos lá, talvez seja por aí, mas não sei se é uma prerrogativa feminina. Mas que eu gosto mais do ponto de vista dele, que é uma pessoa às vezes, porque eu acredito nisso também, que uma pessoa às vezes registra algo a um nível inconsciente, que não é uma coisa consciente, mas fica registado, e então percebe que está desconfortável numa determinada situação, mas não sabe bem porquê. E eu acredito nisso. Eu acho que nem todos os processos que acontecem no nosso cérebro são inconscientes, e alguns o nosso cérebro é mais esperto do que a nossa consciência. E diz-nos, tem cuidado que isto está aqui qualquer coisa que não está bem.
E nós não sabemos e percebemos e sentimos que há qualquer coisa que realmente não está bem, mas não sabemos identificar bem o quê. E é isto que acontece com a Ariadne Oliver. Portanto, ela começa a fazer a história, quem é que morre, quem é que matou e não sei o quê, para o dia da festa. E começa a sentir que está a ser empurrada para fazer coisas que ela não quer fazer. E até que percebe que está a ser um pouco manipulada porque ela sente que alguém, ela não se consegue identificar quem. Alguém já se apercebeu que ela tem tendência para resistir quando lhe fazem uma sugestão, mas para apresentar uma contraproposta. Ela sente que a estão a manipular. No fundo é isso. Que ela está a fazer coisas que ela não quer fazer. E que, como tem tudo a ver com esta cena do assassinato e tal, e deste caso, enfim, de descobrir quem foi o assassino, quem matou, aquilo está a deixá-la desconfortável. Ela sente que alguma coisa vai acontecer. E ela gostava de conseguir travar. E então liga ao Poirot a pedir-lhe ajuda. O Poirot, pronto, está um bocado desocupado, não tem muito o que fazer. Eu acho que ele é uma personagem que acha piada a Ariadne Oliver e lá vai ele ter com ela ao Devon, a esta Greenway House. Ela consegue convencer um anfitrião, não é? Dizendo, o Poirot é este detetive muito conhecido e ele já é assim uma personalidade conhecida em Inglaterra. Era giro se fosse ele a dar o prémio a quem vencesse o concurso. E o anfitrião acha aquilo tudo normal. Ok, o Poirot pode vir e o Poirot vai. E de facto percebe-se que estas pessoas, estas personagens, não é? Que estão aqui nesta história, têm todas algumas coisas esquisitas. Estava-me a esquecer, também é uma secretária do magnata, que detesta a mulher do magnata. Então praticamente toda a gente acha a mulher do magnata assim um bocado parvinha, terá esse tal atraso e tal, mas pronto, mas é muito bonita, isso eu acho piada, quer dizer, aquela coisa que diz, sim, mas é bonita, portanto está tudo ok. E só a secretária é que não vai nada à bola com ela. Quer dizer, parva, ela não é nada parva. Ela não é parva nenhuma. E está sempre assim um bocado do contra. E então algumas coisas acontecem antes da festa. O Poirot percebe-se deste ambiente pesado. Ele também não consegue bem identificar de onde é que vem, mas ele percebe-se. Há uma carta que vem para a mulher do magnata a dizer que um primo dela vai aparecer e ela fica muito assustada. Quem é este primo? Oh meu Deus, tenho medo dele. E entretanto, que vai chegar no dia da festa, portanto está assim uma tensão assim jeitosa. E há a festa no jardim, eles abrem à população, vão para lá os turistas também, etc. Quando eu digo turistas, são miúdos jovens, como se fosse um interrail. Foi essa a imagem que me veio à cabeça. Pessoal jovem, tipo os seus 20 e picos, talvez, 18, 19, por aí, mochila às costas, a passear com os amigos e tal. Começa a caça ao assassino, acontecem uma série de coisas. O que é que sucede que é mais importante? Duas coisas. Primeiro, a rapariga que fazia de vítima, uma rapariga jovem, agora não me lembro que idade é que ela tinha, bem, 15, 14, 15, assim, muito jovem, é encontrada morta, no sítio onde as pessoas a deviam encontrar morta, entre aspas, a fingir que estava morta, e é encontrada pela Ariadne Oliver e pelo Poirot, e a mulher do magnata desaparece. Portanto, isto são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. E então o Poirot vai tentar descobrir o que é que aconteceu. Eu já conheci esta história. Eu acho que a série está mais completa, porque algumas personagens têm mais protagonismo na série do que têm no livro. Praticamente não aparecem no livro e na série aparecem mais. Então acho que ajudam a compor a história. Acho que é um episódio em que há muito suspense, há ali uma aura. Eu acho que eles conseguem traduzir bem esta aura opressiva que há neste sítio tão bonito, tão idílico, não é? Nesta casa tão bonita. Portanto, acho que vale a pena ver. Eu não quero dizer com isto que não vale a pena ler o livro. Claro que vale a pena ler o livro. Óbvio. Eu acho que o livro, sobretudo se não viram a série, eu como já tinha visto, fiz logo a comparação, fui fazendo a comparação automaticamente. Eu realmente sou mais apologista de ler os livros primeiro, sem dúvida, porque ajuda-te a construir uma imagem na tua cabeça que já não está tão sugestionada, não é? Pronto, mas eu já tinha visto, não podia fazer nada. Pronto. E de facto, comparando, sinto que isto é uma novela, portanto não é um livro, enfim, completo. Normalmente é ao contrário, normalmente sinto que os livros são muito mais completos do que as séries ou filmes que se fazem a partir deles. Então, o que costuma acontecer é que eu ler o livro, mesmo depois de ter visto um episódio de uma série também, ou um filme,
eu sinto sempre que fica aquém do livro. Neste caso, eu sinto que o episódio acrescentou ao que está no livro. Apesar de eu ter gostado de ler o livro. Obviamente, eu sou fã da Agatha Christie e gosto muito dos livros dela. Portanto, eu aconselho a leitura. Não é preciso ser esta edição, honestamente. Não sei se existe outra. É claro que ter a introdução do ilustrador, ter um prefácio do neto da autora, ter um pós-fácio que explica, de um autor que é especialista nas obras de Agatha Christie, que explica como é que surgiu esta história, é muito enriquecedor, claro que sim. Mas estejam avisados que ilustrações é tipo, é isto e a casa. E não há mais nada. Eu ainda estou um bocadinho ressabiada, peço desculpa. Portanto, eu espero que tenham a oportunidade de ler. Eu adoro as histórias da Agatha Christie. Eu acho que ela não era uma escritora brilhante, no sentido literário, é a minha opinião. Não era assim muito inventiva ou muito criativa com a linguagem, mas eu acho que ela era muito forte nas histórias, nas narrativas. Tinha assim uma imaginação quase inesgotável. E as histórias dela estão sempre muito bem contadas. Fica tudo muito arrumadinho. E eu adoro isso. Essa ordem, essa lógica. Acho que ela era mesmo um gênio nesse sentido. Entretanto, surgiu uma questão, eu não sei se vocês ouviram falar disto, portanto, uma editora em Inglaterra decidiu, ao reeditar as obras da Agatha Christie, corrigir ou editar essas peças. Eu agora não tenho a certeza, eu vou ver aqui, eu tenho aqui o computador ao pé de mim. Eu acho que é Harper & Collins, não tenho a certeza. Olha, se eu puser assim, Agatha Christie, vai-me aparecer logo. Agatha Christie, isto é a Inglaterra que está a acontecer. A sério, as voltas que esta escritora está a dar no túmulo. Portanto, da Harper Collins, exatamente. E deixem pôr aqui reedição, só para ver se encontro, porque eu sei que se escreveram muitos artigos sobre esta questão. E, olha, encontro aqui logo um do DN, eu não vou conseguir ler tudo porque eu não assino o DN. Então diz, Agatha Christie é a mais recente vítima de censura. Portanto, isto é um artigo de 26 de março deste ano, não é? 2023. Expressões passíveis de incomodar o leitor estão a ser suprimidas ou alteradas nos romances policiais de Hercule Poirot e de Miss Marple. E é isto. É mesmo isto. Portanto, esta editora está a pensar, ao reeditar livros da Agatha Christie, vai tirar algumas passagens, por exemplo... Eu ouvi alguns exemplos, referir a etnia da personagem, algumas coisas que talvez sejam um pouco racistas, machistas também. Por exemplo, deixem-me ver aqui um exemplo. Segundo a notícia, deixem-me ver aqui na notícia, portanto, palavras como nativo ou oriental, referências à etnia e tudo mais que possa ofender leitores sensíveis estão a ser varridos para debaixo do tapete do politicamente correto nas reedições dos Mistérios de Hercule Poirot e Miss Marple, da autoria da Agatha Christie. Os livros publicados pela HarperCollins juntam-se a uma lista cada vez maior de obras literárias amputadas. E eu nem vou ler mais, começo a ficar mal disposta. Ouçam, isto para mim é aberrante. É aberrante. Estes livros, seja da Agatha Christie, seja de outros autores, foram escritos em alturas... Bom, isto tem várias camadas, não é? Primeiro, foram escritos em alturas específicas. Quem somos nós para estar a mexer na obra de outro artista? Deixem estar, gostam, não gostam, leem, não leem, é convosco, mas não mexam, deixem ficar. Eu nem sei o que é que o Neto acha disto. Por acaso, nem fui à procura de reações dele. Porque eu acho que o Neto é que toma conta da... E eu não sei se as editoras podem fazer isto. Eu acho incrível que se possa fazer isto. Segundo... Imaginem, ela tem, e isto acontece em alguns livros da Agatha Christie, ela tem personagens que são um bocado racistas, sim. Tem personagens que são um bocado misóginas, sem dúvida. Tem assassinos, olha, os livros dela têm pessoas que matam outras pessoas. Horrível. O mundo literário, eu acho, os livros, não só reproduzem aquilo que tu vês na vida real, como, pronto, acabam, no caso dela, criam uma ficção à volta daquilo que tu encontras na vida real. Tu vais encontrar pessoas machistas, vais encontrar pessoas racistas, esperemos que nunca encontres um assassino, mas vais encontrar essas coisas todas. Eu não vejo qual é o mal dos livros traduzirem isso. Ter livros com mensagens racistas, etc. Sei lá, o exemplo que uma pessoa se lembra sempre é o Mein Kampf, que é o livro que o Hitler escreveu, não é?
em que contexto é que este livro foi escrito, porquê é que foi escrito, o que é que aconteceu, o que é que sucedeu. Porque é história, não acho nada boa ideia apagarmos o passado. É claro que para mim o Mein Kampf está lá no extremo, portanto já é um caso em que eu tenho que pensar um bocadinho o que é que eu acho. Os livros da Agatha Christie, ficção, não tenho que pensar nada. É ficção, reproduzem, por outro lado, realidades que nós podemos ou não encontrar, pessoas que nós podemos ou não encontrar. Qual é o mal? Eu não percebo. Ouçam, é como o livro de Lolita, do Nabokov, não é? Do Nabokov. É. Que é um livro que fala sobre um homem que se apaixona por uma rapariga menor, que eu agora não tenho a certeza se tinha 13, se tinha 14 anos. Ou se era mais nova até. O livro, é isto que eu fico um bocado furiosa, porque sinto que nos estão a infantilizar, percebem? Nós não somos parvos nenhuns, nós não somos estúpidos. Eu não é por ler o livro Lolita que vou ficar, sei lá, pedófila. Ou eu não sei qual é a preocupação. Ou se eu não gosto, ou se, eu não leio livros, como é que se diz? De terror. Acho que eles não devem existir. Não, podem existir à vontade. Eu não os compro. Pronto. Mein Kampf, não faço intenções de ler tão cedo. Tenho alguma curiosidade. Sim, tenho alguma curiosidade de saber o que é que uma mente um bocado doentia e que conseguiu mobilizar tanta gente pensava sobre estas questões, mas o livro Lolita, por outro lado, é um livro que é abjeto, ou seja, a personagem principal, eu acho que até, se eu bem me lembro, o livro até está escrito na primeira pessoa. Eu não tenho bem a certeza, mas eu tenho essa ideia. Portanto, que a personagem principal, o homem pedófilo, está a falar connosco. Então é abjeto a muitos níveis. Qual é o mal? Tu estás a ler literariamente, acho que é um livro muito interessante, acho que está muito bem escrito e tu podes sentir essas coisas todas enquanto estás a ler. E se te estás a sentir desconfortável, não leias. Pões de lado. Vais ler outra coisa qualquer. Agora, retirar, sabem, para mim, eu acho aberrante isto. Eu estou muito alterada, nem me estou a conseguir expressar muito bem. Sinto que não. Por acaso sinto que não me estou a conseguir expressar muito bem. Mas no fundo, eu não percebo qual é o mal das pessoas ficarem um bocado ofendidas com livros. Porque os livros, percebes, eu posso fechar e está aqui e eu não lhe toco e não olho para ele e deito fora e vai para reciclar. Eu não percebo, não tenho que o ler. Se vou à biblioteca não tenho que pegar nele. Está tudo ok, está tudo bem. É isso, não tenho que o comprar, não tenho nada, ninguém me obriga. Estão a perceber? Mas por outro lado também, acho que escrever realidades que são muito delicadosas, que não têm nada a ver com o que é a nossa realidade neste planeta complexo, que tem muita coisa boa, mas que também tem muita coisa má, estar a esconder isso só nos faz mal. Porque não nos prepara para nada. É claro que uma pessoa pode argumentar, mas eu não quero ler um livro para me preparar para a vida, quero ler um livro para me distrair, para me abstrair. Ok, tens muita coisa. Livros de cordel, livros... Está ótimo. Não gosto, não leio, se acho que não deve existir. Não acho. Pode existir na mesma. Percebem? É porque agora ofendo uma coisa, daqui a uns anos defendo outra, daqui a nada não temos livros nenhuns. E depois estar a amputar livros, estar a destruir a obra de outros artistas, neste caso escritores, revolta-me de uma maneira. É claro que, imaginem, e uma pessoa agora, um escritor agora, pode escrever tendo em conta outra sensibilidade. Eu não tenho nada contra isso. Ou só não me interessa minimamente ler um livro que quer agradar a toda a gente, que é uma realidade delicado-doce. Não me interessa. Porque eu gosto daqueles livros que me dão pistas de como é que eu me posso comportar. Em que tu tens uma personagem horrível, sim, mas tens uma personagem que reage a essa personagem. E é com essa, se calhar, que eu me vou identificar. Com a que reage, com como é que ela reage, o que é que ela faz. Estão a perceber? Portanto, a mim os livros ajudam-me, direcionam-me, eu gosto. Pronto, transportam-me para estas realidades alternativas. E de uma forma muito segura. Eu posso estar a ler este homem horrível, mas estou confortável, estou no meu espaço, em qualquer altura posso fechar o livro e posso pousá-lo. Se estiver a ficar muito incomodada. Portanto, eu não percebo estes raciocínios e sinto mesmo que só nos infantilizam, tratam-nos como se nós fôssemos parvinhos e essa atitude, chateia-me de uma maneira... Portanto, é assim, pessoal, se isso chegar cá a Portugal, essa parvoíce, eu vou digitalizar os meus livros da Agatha Christie, que são originais, quer dizer, não são originais, não é? São traduzidos, mas é a partir das versões originais e disponibilizo para toda a gente. Pronto.
Espero que isso não aconteça, porque ainda são alguns. Mas faço isso, porque acho indecente, e depois vai ser uma coisa classista, que é só quem tem dinheiro é que vai conseguir as versões, sabem, verdadeiras, originais e tal. Quem não tem vai ler as delicadoces que as tantas vão ficar super desinteressantes. Não vão dar um gosto daquela época, também, das realidades que se viveu naquela época, com as quais nós podemos não concordar, não tem mal. Eu acho que nós lidamos bem com isso. Não concordarmos com tudo o que lemos, qual é o problema? Não é? Uf, meu Deus do céu. Fico mesmo, ouçam, fico um bocado chateada com estas coisas, pá. Lembrei-me de um caso, eu estava aqui a tentar, assim, eu sei que havia mais qualquer coisa que eu queria dizer porque achei imensa piada. O Luís mostrou-me uma notícia em que, vocês sabem que nos Estados Unidos também há muito esta moda agora de se higienizar, não é? Livros, estantes nas bibliotecas, nas universidades, nas escolas e tirar livros que não podem ser lidos porque vão traumatizar toda a gente. E sobretudo em algumas realidades nos Estados Unidos há uma pressão muito grande de movimentos religiosos, etc., para se retirarem determinados livros em que, imaginem, se fala de homossexualidade, etc., ou em que há, por exemplo, um casal homossexual, imaginem. E que alegam que são, sei lá, falam de sexo e não deviam, são violentos e não deviam, e então, alegando essas coisas, vão retirando das estantes. E houve um pai, e eu achei isto brilhante, que pediu que se retirasse da biblioteca. Eu agora não quero dizer isto, eu não sei de que biblioteca era, se era da escola, se era da cidade, isso agora não me lembro bem, mas que pediu que se retirasse a Bíblia. Porque a Bíblia, não sei se vocês já leram, mas tem partes bastante violentas, sobretudo no Antigo Testamento, e tem um livro que até é muito bonito, que é um bocado erótico, que é o... Acho que é o Cântico dos Cânticos. Deixa-me só confirmar, mas acho que é isso. Exatamente, é o Cântico dos Cânticos. E eu achei isso brilhante. Que é um bocado o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Ah, é? Aí querem de censurar tudo. Então e a Bíblia? Não fala de homossexualidade, realmente não fala. Mas fala de outras coisas também bastante complicadas. Então estou curiosa para ver qual é que vai ser o desenvolvimento dessa história também. Enfim. Pronto, já está, já chega. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham a oportunidade de ler o livro. Eu agora distraí-me um bocado do que me trouxe aqui, não é? Que este livro maravilhoso. Espero que tenham a oportunidade de ler. Espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau.